Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Agradecemos a presença de todos aqui. Vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade da casa, entrando em sintonia com os nossos mentores espirituais, agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta manhã, mais esta oportunidade de aprendizado do Evangelho do Cristo, ajudando em nossa caminhada para o progresso espiritual, para a nossa elevação moral. Que todos aqueles que não puderam estar aqui na manhã de hoje possam receber esta luz, esses fluidos revitalizadores que aqui recebemos neste momento. A todos encarnados e desencarnados. Que o nosso amigo Paulo seja intuído, seja amparado pela espiritualidade da casa, neste Evangelho desta manhã. Obrigado a todos. Bom dia a todos, mais uma vez. Vou ter que aprender a falar no microfone, porque a casa cresceu, não é? Já não dá mais para ser aquele Paulo rebelde que fala, eu não falo no microfone. Vocês escutam aí? Não. Nem eu me escuto quase. Hoje nós vamos ver então do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. É óbvio que para uma grande maioria nós vamos rever alguns conceitos e eu vou procurar falar o máximo que eu puder. E com certeza eu não vou estar abrangendo todo o assunto. A ideia é que vocês fiquem com vontade de procurar, pesquisar, ler, porque o Evangelho é bastante denso de conhecimento, de ajuda, como foi falado, para que a gente possa ter assim confiança na vida, confiança em nós mesmos e sabermos que nós não estamos sozinhos. Enfim, ajuda bem quando a gente não se sente só. Nesse capítulo, Há muitas moradas na casa do meu Pai, também não deixa de ser muito interessante. E como Kardec e os espíritos organizam esse compêndio, colocando a passagem em que Jesus fala sobre o assunto, eu também gosto de ler, porque nós ainda não estamos aptos, a grande maioria de todos nós, a entender tudo o que o Cristo fala. Mas, obviamente, a gente começa a arranhar o que ele deixou. Então, olha só como ele começa na passagem de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Pronto, ele já veio provar para mim que a gente poderia, talvez, falar só das palavras da parábola ou da passagem evangélica, né?
Como assim? Vou preparar o lugar? Depois, quando eu voltar, que eu tiver preparado o lugar, eu voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós estejais. Obviamente que o Cristo falava de uma maneira física, geográfica, como ele também falava da parte íntima de cada um de nós. Nós podemos estar com o Cristo estando em qualquer lugar, porque ele também consegue estar conosco, aonde nós estivermos. Então, é abrangente demais isso aqui. Mas vamos nos ater a esse mundo que a gente conhece. Vamos falar um pouco dessa parte de orbes astronômicos, né, e o que ele, Kardec, pensou em passar para a gente a respeito desse assunto. Eu achei muito interessante que o Kardec começa a descrever o capítulo falando de um mundo que nós, sei lá, talvez até ontem não tínhamos assim muito empatia com o negócio, não falava muito, não que a gente fala muito hoje, mas hoje a gente fala mais. Mas ele começa, o título é Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Para o Paulo, essa palavra erraticidade foi criada por Kardec, pela equipe espiritual, para falar assim, é um lugar onde o espírito, que nós combinamos que a alma está encarnada, e espírito é a mesma alma desencarnada. Então, o espírito está na erraticidade. Eu, sinceramente, acho que com o tempo isso vai mudar, porque não é tão erraticidade assim, é só para dizer, estão desencarnados. E aí ele começa falando assim, a casa do Pai é o universo, pronto, já cresceu para o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então é isso. Esses corpos celestes que o nosso olho consegue observar ou por aparelhos de alta definição nos mostram essa infinidade de orbes que existe no universo. Nós vamos dar uma fechadinha assim, ó, vamos falar do nosso sistema solar. E ele, Kardec, começa falando de um mundo que está contendo esse nosso planeta. Então, para a facilidade da nossa conversa, eu vou falar assim, o mundo material, esse mundo que pretensamente a gente pisa no chão e bate assim e fala, esse é o mundo que eu estou vivendo hoje. Ele está contido no mundo espiritual, que é a nossa casa. Para nós, espíritos terrenos, para não dizer terráqueos, é esse o plano espiritual, que plano espiritual a gente já afastou um pouco e fala, é um mundo espiritual. E esse mundo é cheio de particularidades. Existem autores espirituais, claro, em parceria com médiuns que transcrevem, que falam assim, tem o astral inferior, o astral médio, o astral superior, dentro desse mundo espiritual que nos pertence, pelo menos por hora, é esse o nosso destino. Quando nós deixarmos o corpo, nós vamos para um desses. Obviamente, é do jeito que ele fala aqui, de acordo com o adiantamento espiritual desse planeta. É isso. Mas então na hora H lá eu vou rezar um Pai Nosso, eu vou me arrepender do que eu fiz. Não adianta. Isso nós já sabemos que é tudo de acordo com a sua obra. Você vai construindo você mesmo e aí não é, sabe assim, não é presente, não é ganhou na loteria, não é nada disso. É simplesmente uma questão
de lógica, é uma questão de evolução. E aí, conforme você desenvolveu o teu pensamento, a tua ação na vida, dos teus desejos, é que você naturalmente ocupa uma posição nesse mundo espiritual. E aí Kardec aqui fala assim, vai depender muito de como você está. Você está bem? Você não está bem? Você cultivou só, rincha, como é que fala? Teve muita raiva da vida, você foi muito rebelde, que eu acabei de falar aqui, você não foi, você entendeu a vida que você estava tendo, essa oportunidade bendita de estar encarnado nessa escola da vida, que é o nosso planeta. Eu achei magnífico ele começar a falar das moradas, das muitas moradas no reino do Pai, começando pelo mundo espiritual, que diz respeito a nós. O assunto seguinte que ele destaca é uma decorrência disso. Ele fala assim, olha, conforme o grau dos espíritos envolvido, a gente pode classificar. Não, embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los em 5 classes. Aqui nesse ponto eu quero declarar o seguinte, obviamente que quando a providência divina cria mundos, ele cria o mundo. E os mundos vão passando por fases de evolução. Então eu quero entender, pelo menos nesse momento, até que alguém me ensine ao contrário, ou melhor, que todo mundo, por que um é menorzinho, outro é grandão, outro tem água, outro não tem, não sei. Por que o Sol é desse? Não sei, eu não tenho habilitação nenhuma para falar disso. Mas eu sei o seguinte, ele tem aquela forma, tem aquele tamanho e tem aquela destinação, como ele falou aqui, de acordo com os espíritos que estão lá. E é baseado nessa destinação e na evolução espiritual de quem vai começar a habitar o mundo, é que eles vão fazer uma classificação que ele já declarou que não é absoluta. Então eu penso assim, todos os mundos passam por essas fases. Qual que é a primeira fase? É o mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Então, vamos dizer assim, no nosso linguajar um pouco pobre, é quando nós viramos espíritos, ou quando Deus cria o espírito, quando chega na hora do princípio inteligente ganhar promoção para espírito, está saindo da mão de Deus, fresquinho, vai para o mundo primitivo fazer as suas primeiras encarnações, destinados à primeira encarnação da alma humana. O segundo classificação é mundos de expiação e de provas. O nosso, por enquanto, é esse. Onde domina o mal. Você vê que a explicação dele é bastante longa, né? Onde domina o mal. Pum! É aqui que precisamos estar. É aqui que hoje, e esse hoje, entendam, é um hoje astronômico. Eu não sei quanto vale o dia na astronomia. Quanto que é uma semana? Não sei. Eu acho que tem gente que já sabe, até se arrisca a falar. Eu não vou me arriscar. Mas hoje o nosso mundo é esse, onde domina o mal. O terceira classificação é mundos de regeneração. É para onde nós estamos caminhando, as notícias que estamos recebendo. É que a partir de um certo momento, o nosso mundo está se habilitando a passar para a regeneração.
Obviamente que depende de todos nós, de um contexto muito maior, do esforço, da coragem, da vontade de todos, porque é óbvio, o mundo progride materialmente, o mundo progride. Ele tem uma vida, ele tem uma estrutura, por isso que a gente finalmente compreendeu, peraí, eu tenho que me preocupar com a ecologia do mundo, porque ele tem uma vida, eu não posso simplesmente ignorar isso e achar que tudo aqui está para me servir e eu sou a última bolacha do pacotinho. Não é assim. Para o mundo de regeneração, nós temos que ter consciências muito maior. E parece que a gente começa a ter essa regeneração. Ah, Paulo, mas está em guerra e tal. Tá vendo como esse mundo é expiação e prova? Tem aqueles que ainda, infelizmente, irmãos nossos, filhos de Deus, que ainda estão preocupados com esse egocentrismo aí. Mas o fato é que nós estamos caminhando, não está parado, nada no universo é estático. A quarta classificação são os mundos ditosos, já fugiu um pouco da nossa mão, ou da grande maioria de todos nós, onde o bem sobrepuja o mal. Ponto. Não tem assim, 50% já atingiu a consciência de fazer o bem, viver para Deus, e 50% ainda está relutante. Não tem nada disso. O bem sobrepuja o mal. Mas, que interessante, o bem sobrepuja o mal. Então existe o mal. Não deve ser o mal que nós conhecemos hoje. Deve ser um mal assim, ele tomou aspirina e não precisava, sabe? Deve ser um negócio muito leve, perto do mal que a gente convive, vê, tem conhecimento e às vezes passa por dentro de nós. O quinto e último, mundo celeste ou divino. Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, pronto. Lá, nesses mundos, então, já não existe, ele não usou a palavra mal. E é só o bem. Claro, obviamente, que a lição já começa a nos encher de esperança e de ânimo. Se hoje eu estou capacitado a viver num mundo de provas e expiações, e nós temos hoje consciência que é o que eu preciso para me reconstruir. Eu preciso ter o dia e a noite, eu preciso ter a doença para valorizar a saúde, eu preciso ver o bem para falar, nossa, né? Chico Xavier, Santo Agostinho, esse Papa Francisco, que uns acham isso, outros acham... Eu acho que o cara foi fantástico na missão dele. Enfim, a gente começa a comparar as coisas, é esse o nosso mundo. E ele fala, terminando esse assunto, ele fala, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Ele dá uma informação muito importante que eu acho que seria bastante egoísmo meu não falar, porque quando eu olhei eu falei, que bacana. Ele diz assim, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Você fala, peraí, então depende de nós. Se nós realmente valorizarmos tudo que estamos recebendo a cada dia de novas bênçãos do Pai, eu posso ultrapassar o progresso do mundo. Mas eu não quero, eu quero fazer parte de gangue, eu quero ir lá onde está tendo guerra, não sei o que, coisa e tal. Então você está se candidatando a dar um passo para trás. Nesse ponto é que eu tomei consciência que todos os mundos passam por primitivo, prova e expiação, regeneração, ditosos e celestes. Eu acho que não existe
pulo na natureza, não é mesmo? Não é assim que a gente aprende? Então ele foi criado pela mesma providência divina, ele começa lá no primeiro degrau. Então é para lá que os espíritos que estão destinados a isso é que vão. E aí eles vão pulando de mundo para mundo. É bem mais fácil a gente falar dos expoentes, né? Dizem os espíritos que formou-se uma caravana quando Chico Xavier estava para desencarnar. E aí, essa caravana de espíritos, obviamente, espíritos que conheceram o trabalho de Chico Xavier e queriam lá agradecer, só isso. E aí, então, o espírito desencarnou. E aí, estava todo mundo reunido lá, o espírito fez assim, ó, foi embora. Ninguém sabe para onde, entendeu? Por quê? Porque ele passou de muito o progresso espiritual do planeta. Material também. Chico é Chico. E aí, essa frase cabe muito bem. O próximo assunto, que tem a ver muito com a gente, ele fala sobre a destinação da Terra, causas das misérias humanas. Aqui eu vou dar uma sintetizada maior ainda. Ele fala assim, presta atenção. Tudo que você vê na abóbada celeste, tudo é mundo. E a maioria deles está habitado. Quando eu falo habitado, é habitado por essa forma que você conhece. É a forma da raça humana. O espírito já está pensando, já está agindo, ele já tem consciência de si, ele tem a individualidade dele, tudo certinho. E aí eu olho para a Terra, vocês tiram o é ele, Allan Kardec, e fala assim, eu não vejo aí espírito primitivo. Já são espíritos corrompidos pela sabedoria. Interessante, né? Nós começamos a pensar, achamos que e a gente começa a se corromper. Ele fala, então eu só vejo espírito que tem experiência. Eu só vejo espírito que já tem uma vivência. Espírito primitivo, ele tem instinto. Ele está começando, ele acabou de sair da mão de Deus. Entendam que isso deve ser um processo bem longo, bem grande, e eu resumo, saindo da mão de Deus. E quando você olha o que está acontecendo na Terra, você acha que a humanidade toda é assim. Não é. Não faça esse julgamento errado. Na verdade, o que você está observando é uma parcela muito reduzida da humanidade que existe no universo. Eu diria até, Kardec, que é uma pequena aldeia lá do fundinho que você está observando. Por quê? Porque aqui na Terra, figura-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. Hoje, nunca se esqueçam disso, hoje. Então a gente olha e não pode confundir as coisas, entendeu? Por quê? Porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem aos hospitais e às casas de correção se podem ter como lugares de deleite. Então aquela frase que nós não estamos passeando aqui é verdadeira, nós estamos aqui para trabalhar. Só que a misericórdia divina é tão boa que existe, a gente sabe disso. Eu ia chamar de oásis, mas é mentira. Tem lugares nesse planeta lindo e maravilhoso que é um deleite para o nosso coração de espírito. E
para nós, espíritos, ganhar em esperança. Não é só olhando para o céu que a gente fala, nossa, mas a grandiosidade de Deus. Aqui na terra a gente olha e vê uma flor, um perfume, um fruto, lugares assim que deslumbram, não tem jeito. Uns gostam mais dessa paisagem, outros gostam mais dessa paisagem. Nós não estamos em um planeta que é tudo árido, feio, morrendo, caindo aos pedaços. Desculpa falar, mas quem está caindo aos pedaços aqui somos nós mesmos. É nós que temos que trabalhar para essa reconstrução interna. E eu, então, chego nesse ponto e falo assim, nós temos muito mais do que merecemos. A verdade é essa. Depende de nós, mais uma vez. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. Aí a gente fala, é mesmo, né? É. Então, aprende, ajuda, compreende e entende que somos todos filhos de Deus. Então, quem está precisando, que legal que ele tem o hospital para ir. O hospital de todos, de saúde física, orgânica, hospital de mental, que a gente sabe disso. Não é todo mundo que está lá, tem um monte de gente que está por trás de tudo isso ajudando. Na escola tem professor, no hospital tem médico, tem enfermeiro, tem todo um corpo de assistência àquele que precisa naquele momento. E é desse jeito, é naquele momento. Esse é o nosso momento enquanto planeta. Nós precisamos estar aqui, mais uma vez, olhando para a noite, para valorizar o dia. Quando a gente adoece, a gente corre atrás para ficar bom logo, porque é muito melhor ter saúde, e etc, e etc, e etc. E do mesmo modo saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Pode deixar a terra. E a gente sabe que tem muitos espíritos que chegam nesse ponto de, vamos dizer assim, está curado, mas ele fica por amor, assim como Cristo voltou para cá, para dizer tudo o que ele disse lá no começo. Eu vou lá preparar o lugar, depois eu volto para te buscar, para você ficar no mesmo lugar, esteja eu onde estiver. E tem aqueles que chegam nesse entendimento, e aí, para ele, não é tão ruim ficar assim, desde que ele esteja cuidando daqueles que são irmãos do caminho. Depois que a gente falou da terra, da destinação da terra, ele ainda continua falando de mundos de expiação e de prova. Isso eu preciso aprender ainda, não pode fazer barulho, né? Por quê? Porque você olha para essa infinidade de orbes e você pode ter a consciência que tem vários iguais à Terra, vários para trás da Terra. Aliás, é tudo relativo. O referencial você está falando de quem? Vamos falar da Terra, tá. Então tem uns planetas aqui que estão abaixo da Terra. Tem os planetas que estão logo depois e tem aqueles planetas que estão lá na frente. Não podemos esquecer que para todo planeta tem um mundo espiritual que está circunscrito e contém aquele orbe astronômico. Mas ele quer falar um pouco mais sobre expiação, mundos de expiação e de prova. E aí ele lança o Santo Agostinho, né? Ele lança um conceito que eu achei fantástico. Eu nunca vi reunido desse jeito aqui. Quando eu passei por aqui, provavelmente eu li assim, blá, 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 e não vi o que estava escrito. Ele fala assim, nem todo espírito que encarna na Terra vão para aí em expiação.
Quê? Eu estou falando que a Terra recebe espíritos de fora. Nem todos estão em expiação. Aí eu falei, ô meu amigo, o que você está querendo dizer? Ele fala, essa frase eu preciso ler, essa eu preciso. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Exóticos. Eles não foram, eles não estavam aqui, eles vieram. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. E nós sabemos, os Espíritos têm orientado a todos nós que a Terra está nessa fase de se preparar para a regeneração. E eu recentemente li um livro que fala assim, já começou sim a exportação de espíritos que não conseguem mais aproveitar essa oportunidade para se redimirem e já estão sendo migrados para outros locais do universo. E o que vai acontecer com eles? Conosco, não sei, a gente precisa estar preparado para isso. Vão ser espíritos que provavelmente se encontram em expiação nesse novo orbe para onde estão indo. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Então ele lança a ideia assim, olha, na Terra, a Terra não é primitivo, mas existe ainda povos, vamos chamar de selvagem, que eles estão mais perto do instinto do que de um momento assim de desenvolver uma inteligência e a consequência de uma reflexão e tal. O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão ajudando eles. Porque depois deles vêm raças semi-civilizadas, constituída desses mesmos espíritos em via de progresso. Você fala, bom, mas então eu acho que todo mundo já teve o contato, pelo menos, na capela, os capelinos que vieram. Então, eles vieram ajudar nós aqui, terráqueos, ou espíritos terrenos, a desenvolver a tecnologia, o conhecimento, a ciência, para poder crescer. Só que eles estão em expiação, porque eles saíram de um lugar melhor que esse, e aqui eles ficam, de alguma forma, miúdos, né? Eles ficam, sabe, assim, entristecidos, se entristecem muito fácil, eles têm lembrança de onde saíram, e eles sabem que eles só voltam para o seu lugar de origem a hora que eles estiverem preparados. E existem autores espirituais que falam, nem todo capelino voltou para lá, não conseguiu, está por aqui ainda, vivendo com a gente. Por quê? Eles melhoraram? Sim, mas não a ponto de ocuparem ou retornarem ao seu lugar de origem. E aí, então, Santo Agostinho chama esses espíritos de espíritos em expiação. Eu achei fantástico isso. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens, com a inclemência da natureza, que gera duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso de espírito. Se você fazer um paralelo com o que foi falado na sala hoje, é isso.
né? Você vê que tem bastante espírito que está nessa fase. Ele não sabe por que ele é triste, ele não sabe por que ele não consegue aceitar essa vida. Sabe, é um complexo todo. É porque ele está vivenciando um lugar que ele precisa entender a vida dele, principalmente a dele. Ele é a relação com a divindade. Por que é que eu estou aqui? Entendeu? Passando por essa parte mais aguda e mais densa desse assunto, ele fala um pouco sobre os mundos regeneradores. Que é isso? Né? Falando de novo para a gente que tudo é fase, nós já passamos pelo primitivismo, aqui ou em qualquer lugar, não interessa, entendeu? Fomos para prova e expiações, estamos nela, vivenciando essa experiência e nós podemos nos candidatar agora à regeneração. Muita mudança significativa da parte moral, significativa. Mas nós vamos ter a convivência ainda com coisas não imperfeitas, mas que não é o nosso objetivo enquanto espírito. Nós conviveremos com o mal, mas não vai ter mais aquela pressão daqueles irmãos nossos que não querem, porque não querem progredir. Então, vai ser um pouco mais suavizado o negócio. Se você está cheio de boas intenções, o móvel da sua ação é procurar o bem, vai estar facilitado para você, entendeu? Então nós vamos passar por isso. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Para o espírito que já está reencarnando em planetas de regeneração, ele consegue entrever o futuro melhor do que nós. Ele consegue, ele vai ter essa oportunidade. Ainda tem que suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. E por fim, para terminar o assunto, claro, eu sei, tenho consciência que é bastante resumido, bastante enxugado. Para quem gosta, dá uma olhada lá que vale a pena. Ele fala sobre progressão dos mundos. E ele começa com um título muito legal. Ele fala: progresso é uma lei da natureza. O progresso é tão lei da natureza que a própria lei de destruição está contida na lei de progresso. Por quê? Porque aqui a gente aprende assim, que para melhorar tem coisa que tem que morrer. Morreu, tem toda a chance de ficar melhor ainda na próxima, entendeu? Sofreu a destruição, com certeza vai ver melhor o que nós fizemos, o que não deu certo, rever conceitos. Então, a lei do progresso é uma coisa, é uma lei absoluta do nosso Criador que faz parte da nossa evolução. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos, progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Então, nada é estático, tudo é dinâmico. A natureza é assim que ela foi criada. Ela se renova passo a passo. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Segundo aquela lei, a lei de progresso, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado.
Então, se assim eu posso dizer, a gente chama de mundo espiritual, mundo material, mas, sabe, na verdade, tudo evolui, tudo tem a sua oportunidade de progredir cada vez mais. E nós tivemos e temos e continuaremos tendo a oportunidade de ver isso acontecer. É assim mesmo, isso não é historinha, isso é verdade. Ele ha chegado a um dos períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos em relação ao hoje astronômico. É isso, aí não é o fim da linha, ele vai ter muito para progredir ainda, mas quando ele olha para trás, ele fala: hoje eu sou ditoso, eu consigo conversar com as pessoas, porque nele imperará a lei de Deus. Só para fechar, é isso que o Cristo falou, né? O meu reino ainda não é desse mundo. Você vê como tudo faz sentido nas palavras desse mestre, né? Ele estava avisando, ele falou: é isso, lancei a boa nova, mas eu tenho consciência de que a resistência vai ser forte e cada vez menor, até a hora que vai imperar o que está falando aqui. A lei de Deus imperará no mundo. Antes de tudo, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Não. É o que eu gostaria de ler para vocês, de conversar a respeito de muitas moradas no reino de meu Pai. Realmente, se a gente pensar, e eu falei muito pouco, se a gente pensar nos oceanos, nas formas de vida que tem lá nos oceanos, é outra morada. Enfim, para o lado que a gente virar, nós vamos ver que para Deus existem muitas moradas a serem admitidas, serem cultivadas, e o melhor de tudo é que a gente vai recebendo essa consciência de que a gente tem essa expressão muito fácil na nossa boca, né? Se Deus quiser. Ele quer, pode ter certeza, e depende de cada um de nós. Não é Deus que vai cuidar do oceano, não. Quem tem que cuidar do oceano somos nós mesmos. É a responsabilidade de estar vivendo aqui. Quando a gente pensa em vários ecossistemas aí do planeta, está na nossa mão. E tem um ecossistema muito importante, que ele é imaterial, indivisível, eterno, que é o Espírito. Esse, então, é nós. A conversa é conosco mesmo. Nós é que temos que ir se amoldando e vendo e entendendo que fomos muito rebeldes nessa jornada nossa. Mas aí a gente foi chegando. Que legal. A gente foi chegando num ponto que a gente começou a entender que, poxa, é isso mesmo que eu quero sofrer. Eu sei que eu estou indo contra uma lei muito superior àquela que eu estou vendo, mas eu sinto que é uma decisão minha. O que eu quero, afinal de contas? E aí, quando a gente entende que o próximo tem a mesma dificuldade que cada um de nós, começa a ficar um pouco menos difícil da gente falar: deixa pra lá, vamos cultivar um outro pensamento. É isso que eu tinha para falar. Agradeço. Deixa eu ver aqui, 45 minutos. Obrigado pela paciência, obrigado por vocês me escutarem, e é uma lição que pode tirar bastante reflexão. Procurem no Evangelho segundo o Espiritismo, vai bem. E agora eu vou convidar a todos para
para que façamos a nossa oração de agradecimento. Agradecimento a esses nossos irmãos que nos recebem nessa casa, que estão par a par conosco, nos ajudando, sentindo as nossas dificuldades e desejando e trabalhando em nós para que possamos vencer a nós mesmos, para descobrir a beleza, a bondade, a leveza do fardo do Cristo. E desta forma conseguirmos evoluir enquanto espíritos para sentir o universo que ainda pouco sabemos de tudo, de nós mesmos, de Deus que é o nosso Criador e de todo esse universo que nos envolve. Obrigado a todos os nossos irmãos. Obrigado a Jesus que nos permite estarmos juntos em Teu nome. E obrigado a Deus nosso Pai, que nos recebe e nos cria de braços abertos e com certeza espera por todos nós. Que assim seja. Um bom dia, uma boa semana a todos.